Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, vamos aqui resolver algumas questões sobre o assunto que a gente estava vendo, que era PET ou PDTI, né? A depender aí da abordagem. Questão do CESP, concurso do TRE do Rio de Janeiro. No planejamento estratégico de TI da organização, a formulação da estratégia não desenvolve definições subordinadas de missão e visão, uma vez que tais construtos devem ter sido criados no planejamento estratégico de negócio da organização. A outra questão do Tribunal de Justiça do Sergipe. O PET compreende o planejamento de projeto com a visão inicial do cronograma e dos recursos necessários para projetos específicos de sistema de informação. Então, pessoal, o que é que vocês acham aí dessas duas? Verifiquem, analisem e no próximo slide eu falo. Vamos ver então a resposta. A primeira está errada e a segunda está certa. Aqui, ó, ele fala que na formulação da estratégia da TI não se desenvolvem definições subordinadas de missão e visão. Está errado. No PET também tem que se definir a missão e a visão da TI naquela organização, né? Qual é a finalidade, qual é o motivo da existência de uma área de TI naquela organização e qual é a visão da TI ali, né? O que é que ela pretende ser no futuro, qual é o sonho dela, o que é que ela pretende alcançar, como é que ela quer ser vista no futuro. Então, a missão e a visão também são desenvolvidas no PET, especificamente para a área de TI. Tá? Não esqueçam disso, o PET tem a missão e a visão da área de TI naquela organização. A próxima aqui, o PET compreende o planejamento de projeto com a visão inicial do cronograma e os recursos necessários para projetos específicos de sistemas de informação. Correto, né, pessoal? A gente viu até uns exemplos aí nos slides passados, mostrando um plano de ação. Eu falei que esse plano de ação deveria ter as datas previstas, né, um cronograma inicial e quais eram os recursos, quem são os responsáveis por aqueles projetos. Beleza? Então essa questão aí está correta. Qualquer dúvida, pessoal, você pode entrar lá naquele grupo de discussão que eu falei na rede itinerante e escrever para mim que eu respondo a sua dúvida, beleza? Quando você colocar a sua dúvida lá, eu vou ver, vou ser notificado porque eu estou inscrito lá no grupo e vou entrar lá e responder. Ok? Então vamos lá. Aí falar um pouco mais de alinhamento estratégico utilizando os documentos de planejamento estratégico e planejamento estratégico de TI. Essa figurinha é do livro lá do Denis Rezende, que é uma das nossas referências. Então é só para vocês visualizarem isso mais uma vez, né? Isso tem que ficar bem solidificado na cabeça de vocês para as provas. Planejamento estratégico da instituição de mais alto nível, né? E aí ele representou aqui de uma outra forma. Ele representou que cada área ia ter um plano, a área de produção, a área comercial e de marketing, a área de logística, a área financeira, a área de RH, cada uma dessas ia ter um plano. E o PET, né, o Planejamento Estratégico de TI, ele iria abordar todas essas áreas, ele iria passar por todas essas áreas para ver como é que a TI ajuda cada uma dessas funções da empresa, do órgão público. Então, nessa figura o Rezende quis representar que a TI, o planejamento de TI precisa considerar os planejamentos de cada uma dessas áreas, beleza? E aí, ó, o planejamento de TI, o PET, ele vai ser dividido aqui, segundo o Denis Rezende, né, no seu livro, ele divide o PET em 3 áreas principais. A área de sistemas de informação, né, quais são os sistemas que vão dar apoio ao negócio. A área de TI no que diz respeito aos componentes de TI, quais são os hardwares, softwares aplicativos, componentes de rede, gestão de dados que precisam ser adquiridos, que precisam ser alugados, que precisam ser renovados para a organização atingir seus objetivos.
O outro componente do PET que o Denis Rezende identifica é o componente de RH, são as pessoas. Identificação dos perfis de pessoas que trabalham na área de TI, perfis técnicos, perfis de gestores, de apoio à governança e à gestão. Então, o Denis Rezende divide aí o PET em 3 grandes componentes para melhor organizar esse documento. A parte de sistemas, identificar, planejar os próximos sistemas de informação. A parte de hardware, software, redes e gestão, né, mas os ativos de TI da empresa. E a parte de planejamento e diagnóstico dos recursos humanos da área de TI. Beleza? Aqui juntando as duas figuras, né? Vem o planejamento estratégico, cada área define seu planejamento, a TI vai dar apoio a todas as áreas com sistemas, com infraestrutura, com serviços, e o planejamento TI é dividido nesses 3 componentes. Isso é a abordagem do Denis Rezende, vocês não precisam decorar isso aqui, é só para vocês verem melhor, visualizarem, ajudar na memorização do assunto. Mais uma figurinha aqui que eu achei esclarecedora para vocês, tá? Aqui em cima do lado direito tem o planejamento estratégico. Esse planejamento tem que estar alinhado com o planejamento estratégico de TI, né? Os dois têm que estar alinhados. Vejam aqui que essa figura representa aquele alinhamento bidirecional. Lembram que eu falei que tanto a TI pega e se baseia no planejamento estratégico da organização, como também a organização se baseia no que a TI pode prover para definir novos modelos de negócio, novas abordagens. Então, o alinhamento é bidirecional. A empresa tem que estar sempre de olho nas novas tecnologias, o que é que elas podem fazer para melhorar o desempenho da empresa ou do órgão. E aí esses planejamentos, o planejamento de TI, né, o PET, envolve alguns recursos sustentadores, né? A TI, como eu falei, né, que são os recursos de hardware, software, ativos de rede, a parte de recursos humanos, partes de sistemas de informação e de sistemas de conhecimento, e também o contexto organizacional. O que seria o contexto organizacional aqui nessa figura do Denis Rezende? O contexto organizacional é onde a TI se encaixa, né? Por exemplo, onde é que no organograma a TI está? Ela está subordinada diretamente ao presidente, ela está subordinada ao diretor de administração, ao diretor de logística, né? Então, o PET ele vai diagnosticar, ele vai verificar onde é que a TI está localizada no organograma da empresa e onde deveria ser o local ideal. Por exemplo, alguns órgãos públicos, a área de TI é uma coordenação lá que está dentro da diretoria de administração, né? Mas outros órgãos públicos que têm uma visão mais estratégica da área de TI já coloca a TI tendo um diretor de tecnologia subordinado diretamente ao ministro ou ao presidente, né? Então, a TI ela tende a ganhar mais importância quando ela fica lá diretamente subordinada ao chefe máximo da empresa ou do órgão público. Outra coisa do contexto organizacional é como é que a TI é organizada em coordenações, em departamentos, como é que são conduzidos os projetos, quem é que tem poder de decisão. Então, tudo isso faz parte do contexto organizacional. Tudo isso é diagnosticado, é verificado, estudado na hora da elaboração do PET, né, para verificar como é que é a situação atual e como é que deve se planejar isso para o futuro, né, quais são as mudanças necessárias. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha aí para a gente. Necessidades de informação são atendidas por sistemas de informação especializados, cujo desenvolvimento deve ser identificado para cada ciclo de planejamento estratégico de TI. Razão porque as necessidades de TI devem ser estabelecidas na forma de uma lista fechada de sistemas de informação especializados a serem implantados. Então vejam, uma questão aí bem extensa, né? Uma frase aí gigante para vocês avaliarem cada trechinho dela aí e verificar se tem algum erro. Beleza? Então daqui a pouco eu comento. Vamos passar então para a resposta. A questão está errada, pessoal. Olha lá. A questão começou certa, né? Falou que as necessidades de informação são atendidas por sistemas de informação especializados. Isso tem até numa figurinha meio verde que eu mostrei aí na aula passada. Vocês podem voltar aí os slides e dar uma olhada nela. Falava das estratégias
que eram detalhadas em necessidades de informação e que eram atendidas por necessidades da área de TI. Então, ó, as necessidades de informação são atendidas por sistemas de informação, beleza, cujo desenvolvimento deve ser identificado para cada ciclo de planejamento estratégico. Então, nos ciclos de planejamento, né, embora o documento de planejamento estratégico ele seja feito mais ou menos para um período de 2, 3 anos, todo ano, ou até menos, né, de 6 em 6 meses poderia ser, tem que se revisar, tem que se fazer um ciclo de planejamento. Então, a cada ciclo vai ser identificado as necessidades, cujo desenvolvimento deve ser identificado para cada ciclo de planejamento. Em cada ciclo vai ser identificado as necessidades de informação e os sistemas que vão atender aquilo. Agora o erro vem aqui, ó, nessa partezinha aqui da questão. Razão porque as necessidades de TI devem ser estabelecidas na forma de uma lista fechada. Não é lista fechada, pessoal. As necessidades são lá identificadas numa lista de sistemas que podem atender, ou que irão atender, ou que já atendem. Essa lista não é fechada, né? Pode vir mais na frente identificar novos sistemas que poderiam atender aquilo, né? Podem surgir outras necessidades de informação e por isso novas necessidades de sistemas de informação. Então o erro da questão aqui, bem pegadinha mesmo para você, essa parte lista fechada que invalidou essa frase. Mais uma, essa aqui de 5 alternativas do CESP no TJ de Alagoas. Então, ó, com relação ao alinhamento estratégico de TI nas organizações, assinale a opção correta. Aí, pessoal, mais uma vez eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, leiam as alternativas, porque no próximo slide eu venho com a resposta e os comentários de cada um. Vamos passar então para a resposta. Resposta certa, letra E, de escola. Então vejam, olha o que é que está correto aqui, né? Com relação ao alinhamento estratégico. O alinhamento dinâmico consiste no processo por meio do qual é alterada a estratégia de TI em função da ocorrência de uma mudança aleatória na estratégia de negócios da empresa. Correto, pessoal. Isso aí eu falei lá nas primeiras aulas, quando a gente estava na parte de governança. Falei que existia o alinhamento estático e o alinhamento dinâmico. O estático era aquele alinhamento que era desenhado no planejamento. Se fazia o planejamento estratégico, depois o planejamento de TI, baseado ali no que foi definido no planejamento estratégico. Já o alinhamento dinâmico, ele ocorre de acordo com as mudanças, né? Houve mudança no negócio, no ambiente da empresa, e aí tem que mudar o planejamento de TI também, a estratégia de TI. Então, questão aqui correta, alinhamento dinâmico, a definição é essa mesmo. A gente falou também, aproveitando aqui do alinhamento bidirecional, né, que eu até falei há pouco, que é a estratégia de TI, ela também influencia na estratégia do negócio como um todo. Aí vamos ver as outras aqui, ó. Letra A, planejamento estratégico causa impacto inexpressível no alinhamento estratégico da TI. Isso é mentira, né, pessoal? O planejamento estratégico da empresa ele tem um impacto enorme no alinhamento da TI, né? Afinal, a TI vai se basear nesse planejamento estratégico para fornecer o apoio para a empresa. Letra B. Olha o erro aqui, ó. A etapa de identificação dos fatores críticos de sucesso da empresa é fundamento para análise estratégica. Verdade, né? Identifica os fatores críticos e aquilo ali é o fundamento para a análise estratégica do negócio como um todo. E aí o erro está aqui no finalzinho. Mas essa análise estratégica não é base para a elaboração da estratégia de TI. Também está errado, né, pessoal? A análise estratégica, os fatores críticos de sucesso da empresa, são a base para o planejamento de TI, para o PET. Tá? Então está errado. Letra C. Um alinhamento estratégico compõe o plano estratégico de TI. Verdade, né? Todo PET tem lá o seu alinhamento estratégico, né? Ele indica como é que ele atende às estratégias da organização. Em virtude de neste plano serem definidos os objetivos de negócio. Está errado. Os objetivos de negócio, ou seja, são os objetivos gerais da empresa, né? Os objetivos macro, estratégicos. Esses aí são definidos no planejamento estratégico organizacional e não no planejamento estratégico de TI.
planejamento estratégico de TI vai apenas detalhar, desdobrar aquilo no que diz respeito à área de informática. Letra D. Análise estratégica do negócio para TI é realizada mediante diversos procedimentos, entre os quais não se inclui a análise de planos táticos funcionais. Errado, pessoal. Isso aí você pode até ter ficado um pouco confuso, mas o planejamento, análise estratégica do negócio para TI também inclui análise de planos táticos funcionais, que são aqueles planos da área de RH, plano da área financeira, plano da área de logística, da área jurídica. Então, a análise estratégica para TI também inclui a análise de todos esses planos. É até aquela figurinha que eu mostrei para vocês, né? Onde tinha o planejamento estratégico no mais alto nível, aí tinha todos os planos abaixo e o plano de TI linkado, né, ligado com todos os planos de cada função da empresa, da área de logística, de marketing, da área comercial e por aí vai. Então, a resposta correta, a letra E de escola. Ok? Falar um pouco agora do projeto para elaboração do planejamento de TI, do PET, né? O Denis Rezende, no seu livro, ele propõe uma metodologia, um roteiro para elaborar o PET. E o objetivo dessa metodologia que ele define é saber que as pessoas que trabalham com isso saibam por onde começar, que metodologia adotar para se chegar num planejamento bem feito, né? Então esse projeto, essa metodologia que o Denis Rezende propõe, ela visa dar qualidade, produtividade e efetividade para esse processo de planejamento, né? Para esse processo não ser feito de qualquer jeito. E aí, com isso, com essa metodologia, vai se ter uma visão do estado do projeto a qualquer momento. Vai se saber onde é que está se fazendo agora o diagnóstico da área de TI. Não, já terminou o diagnóstico, agora está fazendo o planejamento para as ações futuras. Então, com essa metodologia é possível saber o estado do projeto a qualquer momento. Essa metodologia, né, ela auxilia a ser um meio de comunicação entre os envolvidos. Então, todo mundo sabe quais são as etapas que vão ser seguidas, né, para se chegar num planejamento bem elaborado. Esse processo de planejamento tem que ter a participação de todos e feito por toda e para toda a organização, né? Tem que ter, como eu falei, um PET, ele tem que ter representantes de toda a organização na sua elaboração, né? Todas as áreas têm que indicar pessoas que vão ali falar das necessidades, das demandas de cada área. O projeto de elaboração do PET, ele define fases e subfases. Então, cada uma das fases para elaboração, para o processo de elaboração de um PET, né, ela vai ter atividades que vão ser executadas. E cada atividade vai gerar produtos ou documentos, né? Isso aí inclui atas de reunião, né, para planejar tudo isso, reunião entre os diretores, entre os responsáveis por cada área, relatórios, análise de custo-benefício, né? Quando você identifica projetos, você tem que fazer o custo-benefício de cada projeto, de cada abordagem. E análise de riscos. O plano de trabalho tem que ser documentado, né? Tem que ser descrito antes de começar um projeto. Para elaborar um PET, tem que se fazer um plano de trabalho. Quais são os objetivos daquele PET, a justificativa, as premissas, quais são as restrições, quantas pessoas estão envolvidas, quem são os envolvidos, né? Quem é que vai tomar decisões naquele projeto. É um projeto mesmo, né? Quem já estudou o PMBOK sabe aí que tudo que atividades que vão gerar um produto único, né, que tem um tempo determinado, são projetos. E a elaboração de um PET também é um projeto. E aí no plano de trabalho vai se definir também quais são as metodologias que vão ser utilizadas, os recursos, as pessoas, o cronograma, as datas e os responsáveis. Ok? Para garantir o sucesso de um planejamento, né, de um processo de planejamento, tem que se fazer avaliações periódicas, né? Não é só uma pessoa sentar lá e escrever e no final, quando está tudo pronto, vai mostrar para o restante do pessoal interessado. Tem que ser feitas algumas avaliações, apresentações intermediárias, tem que ter aprovação de cada fase pela equipe multidisciplinar, né? Como eu falei, tem várias pessoas de várias áreas da organização participando. Então é uma equipe multidisciplinar. Essa equipe tem que estar toda hora acompanhando.
Aqui, ó, mas aqui embaixo no slide eu falo equipe interdisciplinar ou multidisciplinar. Nos órgãos públicos, né, se chama de comitê. Então, no Poder Executivo Federal, existe uma instrução normativa que fala que todo órgão tem que ter um comitê de TI. Esse comitê de TI é que é responsável por conduzir esses processos de planejamento. E aí, para se ter sucesso num projeto para elaborar um PET, tem que ter um patrocinador, alguém da alta administração, de repente aí o presidente do órgão, o diretor-geral. Tem que ter um gestor de projeto que vai executar as atividades, que vai conduzir tudo. Equipe dos clientes ou dos usuários da TI, né, de cada função da organização. Tem que ter uma equipe técnica da área de TI, afinal é um planejamento para a área de TI. E demais stakeholders, né, especialistas em cada domínio, coordenadores, por aí vai. Então, tem que garantir essa estrutura aí para se ter um planejamento estratégico bem elaborado. Conteúdo, né? Qual é o conteúdo básico de um PET, de um planejamento de TI? Modelos de informações e mapas de conhecimentos necessários à gestão do negócio da empresa, para a tomada de decisões em todos os níveis. Então tem que saber ali quais são as necessidades de informação, quais são as informações com que as áreas trabalham. Então, por exemplo, quais são as informações que o setor de RH precisa, né? São as pessoas, o salário que elas têm, em que área, em que coordenação, em que diretoria elas estão lotadas. Então, tem que se ter os modelos de informações de cada área para a partir daí, né? Essas são as necessidades de informação. A partir daí se define as necessidades de sistemas. E aí, vai ter o plano de sistema de informação, de conhecimento. E aí nesse plano de sistemas vai dizer quais são os sistemas que vão ser adquiridos ou desenvolvidos, né? Caso contrário aqui desenvolvidos ou adquiridos. A padronização e adequação da TI e da infraestrutura. No planejamento de TI vai se definir o que é que se precisa padronizar, né? No órgão que eu trabalhei, por exemplo, as áreas de TI elas eram não existia integração entre elas, então cada área fazia os seus projetos de forma separada, com suas tecnologias, e na hora que precisou unificar, que precisou crescer, dar escalabilidade aos projetos, viu-se o caos que estava, né? Cada um utilizando uma linguagem de programação, utilizando um banco de dados diferente. Então, no planejamento estratégico de TI, tem que se buscar padronizar e adequar a infraestrutura de TI. É feito também o planejamento de recursos humanos e os planos de ação. Então vejam, pessoal, esse slide aqui é importante para vocês. Por quê? Porque ele fala qual é o conteúdo, o que é que vai ter num PET, num planejamento estratégico de TI. Então, vai ter sistemas, né? Vai ter as necessidades de sistema, as necessidades de padronização e adequação da infraestrutura, de recursos humanos e os planos de ação. Geralmente, um plano de TI ele é para um período de 1 a 3 anos, revisado de 2 a 6 meses, ou a cada situação, ou a cada 1 ano também, né? No serviço público, existe uma regra para se fazer a revisão pelo menos anualmente. Então, aqui mais uma questão para avaliar isso aí que a gente aprendeu agora, tá? Não se identificam no PET as ações necessárias à consecução dos objetivos e metas para a TI corporativa nele definidos. Essa aí é bem tranquila, né, pessoal? Acho que vocês aí vão responder facilmente. Vamos ver então a resposta. Questão errada, né? As ações fazem parte sim do PET, né? Eu falei que o PET tem um plano de ação, que é que vai definir como é que se vai atingir os objetivos definidos para a área de TI. Então, plano de ação faz parte do conteúdo de um PET. Questão errada. Projeto de elaboração do planejamento de TI, ou do PET, do Planejamento Estratégico de TI. Então, segundo a metodologia lá do Denis Rezende, existem essas fases aqui para se chegar na elaboração de um PET. Planejar o projeto, revisar o planejamento estratégico organizacional, onde aí o pessoal que vai elaborar vai primeiro entender quais são as estratégias da empresa para depois poder elaborar as estratégias de TI.
Aí vai planejar as informações e os conhecimentos que já existem, que precisam ser melhor gerenciados. Vai avaliar e planejar sistemas de informação baseado nas necessidades de informação. Vai avaliar e planejar a TI como um todo, né? Os ativos, a infraestrutura, o hardware, os softwares, aplicativos. Vai avaliar e planejar os recursos humanos. Vai priorizar e custear o projeto, ou seja, definido aí as ações, os sistemas que precisam ser adquiridos, melhorados, os recursos de hardware, de software, as pessoas que precisam ser contratadas, vai se chegar no custeio de tudo isso, né? No custeio de todas as ações da área de TI. E aí vai executar o planejamento e gerir o projeto. Beleza? Essas são as etapas que o Denis Rezende propõe para se chegar na elaboração de um PET. Primeira etapa, planejar o projeto. É o que eu falei, né? A elaboração de um PET é um projeto, né? Ela tem início, tem fim, ela vai chegar no final com um produto único, exclusivo, então ela é um projeto. Então, para se começar a elaboração, tem que organizar o projeto, definir qual é a equipe que vai participar, quais são os objetivos e a metodologia que vai ser adotada para aquele PET, né? Por exemplo, o BSC é uma metodologia muito comum para se realizar planejamentos estratégicos. E existe o BSC para TI também, que a gente vai falar no módulo 2, mais na frente. Tem que capacitar, antes de tudo, a equipe de trabalho, né? O pessoal que vai desenvolver tem que saber o que é um PET, para que serve, né? Tem que desenvolver um plano de trabalho para isso, e aí sim vai começar a elaboração. A segunda etapa é revisar o planejamento estratégico organizacional. Aquilo que eu falei, entender quais são os objetivos, as estratégias da empresa como um todo, né? E ver onde é que a TI pode colaborar. Então tem que entender principalmente o negócio, os objetivos da empresa, os problemas atuais, né? E aí entender também e mapear qual é a missão, a visão e os valores da empresa e definir também missão, visão e valores para a área de TI, como eu já falei, né? Caiu até numa questão agora há pouco. Aí vai se definir, vai se estudar também as políticas e normas da organização, como é que é a estrutura organizacional, né? O organograma, como é que as pessoas trabalham em conjunto, os modelos de gestão adotados e os controles organizacionais. Então, tudo isso aí faz parte da atividade de revisar o planejamento estratégico, que é entender como é que a organização atua, quais são seus objetivos, para depois poder partir para a elaboração do PET. Beleza? A gente para por aqui. Na próxima aula a gente continua falando das próximas etapas, das etapas seguintes na elaboração de um PET. Ok? Então espero vocês daqui a pouquinho.